Comentário dos exercícios anteriores. Refaçam os cruzamentos conforme os novos conceitos aprendidos para as características utilizadas por Mendel. Aponte as proporções genotípicas e fenotípicas de cada cruzamento. Noções de estatística e probabilidade. A probabilidade é um campo da matemática que estuda as chances numéricas de um evento ocorrer num experimento aleatório. É uma ferramenta usada e necessária para fazer ligações entre a amostra e a população, de modo que a partir de informações da amostra, possam ser feitas afirmações sobre características da população. Devemos prestar atenção. Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Quando repetido em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso, isto é, não podem ser previamente determinados, dependem exclusivamente do acaso. Ponto amostral. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. É representado pela letra N. Espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. É representado pela letra S. Evento. Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível e no segundo, é chamado de evento certo. Sendo assim, a probabilidade refere-se ao estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas, matematicamente, pela razão entre casos favoráveis e os casos possíveis, podendo ser calculado pela fórmula P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento, onde P do evento, a probabilidade do evento que se quer calcular, N do evento, número de eventos favoráveis, S do evento, conjunto de eventos possíveis. Como a probabilidade de um evento é sempre maior ou igual que a 0, ou menor ou igual que a 1, ela pode ser escrita também de forma decimal como de forma percentual. Exemplo: se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair o número 3? Solução: sendo um dado perfeito, todas as 6 faces têm a mesma chance de caírem voltadas para cima. Vamos então aplicar a fórmula da probabilidade.
Para isso, devemos considerar que temos 6 casos possíveis, números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. S do evento é igual a 6, e que esse evento, sair o número 3, N do evento, só tem uma possibilidade, temos P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de sair o número 3 é igual a 1/6 ou 0,1666 ou ainda 16,16%. Regra do ou. O cálculo da probabilidade de um evento único onde existem 2 ou mais casos favoráveis é igual à soma das probabilidades isoladas de cada um destes eventos. Exemplo: se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número ímpar? Solução: temos 6 casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. S do evento, igual a 6, e que o evento, sair um número ímpar, N do evento, é igual a 1. Ou sai 1, ou sai 3, ou sai 5. Assim temos P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de 1, ou 3, ou 5, implica na probabilidade isolada de 1, mais a probabilidade isolada de 3, mais a probabilidade isolada de 5. 1/6, mais 1/6, mais 1/6, é igual a 3/6, simplificando 1/3. Veja bem que estabelecemos uma condição para que nosso evento seja favorável. Queremos somente os números ímpares. Os números pares que não nos são favoráveis foram descartados. Desta forma, podemos calcular a probabilidade da seguinte forma. Temos 3 casos possíveis, 1, 3 ou 5. S do evento igual a 3. E que o evento, sair um número ímpar, N do evento igual a 1. Temos P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de ímpar é igual a 1/3. Isso é o que chamamos de probabilidade condicional. Regra do I. No caso de 2 ou mais eventos independentes, a probabilidade total é o produto das probabilidades dos eventos isolados. Para tanto, devemos levar em consideração se a ordem de ocorrência desses eventos é importante ou não. Caso seja, basta efetuarmos diretamente a multiplicação, já que essa é a única forma que nos interessa que estes eventos ocorram. Se, no entanto, a ordem não for importante, teremos que fazer todas as combinações possíveis para calcularmos essa probabilidade. Exemplo: qual a probabilidade, no lançamento de 2 moedas, tirarmos na primeira moeda uma coroa e na segunda uma cara? Solução: ao lançarmos as moedas, elas podem sair com a face cara ou coroa voltadas para cima. Como nós queremos que na primeira, a face voltada para cima seja coroa e na outra cara, temos P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de coroa e cara implica na probabilidade de coroa vezes a probabilidade de cara. Substituindo meio vezes meio igual a 1/4. Exemplo: qual a probabilidade, no lançamento de 2 moedas, tirarmos uma coroa e cara, sem importar a ordem do sorteio? Solução: ao lançarmos as moedas, na primeira pode sair cara e na segunda sair coroa. Este resultado nos satisfaz,
mas pode ocorrer que na primeira moeda saia coroa, e na segunda saia cara. Este resultado também nos é favorável. Como nós queremos que em uma das moedas, a face sorteada seja coroa, e na outra cara, independentemente em qual delas temos. P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de coroa e cara, ou cara e coroa, é igual à probabilidade de coroa vezes a probabilidade de cara, mais a probabilidade de cara, vezes a probabilidade de coroa. Resolvendo, meio, vezes, meio, mais, meio, vezes, meio, igual a 1/4, mais, 1/4. Soma de frações iguais, soma em cima, conserva embaixo, igual a 2/4, que simplificando é igual a meio. Exemplo: um casal deseja saber a probabilidade, caso tenham 4 filhos, de que um deles seja uma menina. Solução: como o problema não citou em qual posição a menina irá nascer, teremos que fazer todas as combinações possíveis assim. P do evento é igual a N do evento dividido por S do evento. Probabilidade de homem e homem e homem e mulher, ou homem e homem e mulher e homem, ou homem e mulher e homem e homem, ou mulher e homem e homem e homem. Meio, vezes, meio, vezes, meio, vezes, meio, mais, meio, vezes, meio, vezes, meio, vezes, meio, mais, meio, vezes, meio, vezes, meio, vezes, meio, mais, meio, vezes, meio, vezes, meio, vezes, meio. 1/16, mais 1/16, mais 1/16, mais 1/16, igual a 4/16, simplificando 1/4. Brincando com a matemática. Podemos calcular a probabilidade do exemplo anterior de uma forma bem simplificada. Vejamos: meio, vezes, meio, vezes, meio, vezes, meio, é igual a meio elevado à quarta potência, que igual a 1/16. Como são 4 combinações possíveis, temos 4 vezes 1/16, igual a 4/16, simplificando 1/4. Mas e aí, como saber quantas combinações são possíveis? Análise combinatória. Análise combinatória é a área da matemática que estuda os problemas envolvendo a contagem na ocorrência de um determinado evento, sem a necessidade de reproduzirmos todas as possibilidades. A combinação simples pode ser definida como sendo um agrupamento dos elementos de um conjunto em subconjuntos. Na combinação, a ordem dos elementos não é considerada na formação dos subconjuntos, ou seja, o subconjunto AB e BA são iguais, devendo ser considerado uma única vez na contagem da quantidade de combinações. Arranjo e combinação. Matematicamente falando, a diferença fundamental entre arranjo e combinação é a ordem dos objetos. No arranjo, a ordem dos objetos é muito importante, ou seja, os objetos devem obedecer a uma ordem estipulada. Em contrapartida, no caso de uma combinação, a ordem não tem importância nenhuma.
seja o conjunto ABC. Se a ordem é significativa, então a questão está relacionada a arranjo, e as possíveis amostras serão AB, BA, ABC, CB, AC e CA. Nesse caso, AB é diferente de BA, ABC é diferente de CB e AC é diferente de CA. Se a ordem for irrelevante, a questão está relacionada à combinação, então as amostras possíveis serão AB, BC e CA. Combinação simples. Para encontrar essa quantidade de agrupamentos formados utilizamos a seguinte fórmula. Combinação em N de P é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, onde N é a quantidade de elementos de um conjunto, P é a quantidade de elementos por subconjunto. Exemplo: de quantas maneiras diferentes podemos separar 12 bolas de gudes de cores diferentes, colocando 3 bolas de gudes por pote? Temos os seguintes dados. N é igual a 12 bolas de gudes. P é igual a 3 bolas de gudes por pote. Combinação em 12 de 3 é igual a 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Implica em 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 9 fatorial. Cortamos o 9 fatorial com o 9 fatorial. Simplificamos. 12 por 3. Também podemos simplificar o 10 por 2. Temos 4 vezes 11 vezes 5 sobre 1 igual a 220 sobre 1, que é igual a 220. Podemos separar as 12 bolas de gudes distintas, com 3 em cada pote, de 220 formas diferentes. Voltando ao exercício anterior, um casal deseja saber a probabilidade, caso tenham 4 filhos, de que um deles seja uma menina. Solução: N, 4, total de filhos. P, 3, número de homens. Combinação em N de P é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Combinação em 4 de 3 é igual a 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1, igual a 4 sobre 1, que é igual a 4. Notem que as probabilidades isoladas são iguais. Basta calcular o produto do número de combinações possíveis pelo valor da probabilidade isolada elevado pela quantidade de elementos do conjunto. Ficando assim, P do evento, igual à combinação, vezes, a probabilidade isolada do evento elevada a N. Mas como calcular a probabilidade caso as probabilidades dos eventos isolados não forem iguais? Utilizando o binômio de Newton. Binômio de Newton é qualquer binômio elevado a um número n em que n é um número natural. Nele é possível verificar regularidades que facilitam a representação do polinômio gerado a partir da potência de um binômio. Observadas essas regularidades, tornou-se possível também encontrar somente um dos termos do polinômio, sem ter que calculá-lo todo, utilizando a fórmula do termo geral de um binômio. Definição de binômio de Newton. Definimos como binômio o polinômio que possui dois termos. Em algumas aplicações na matemática, na física e na biologia, é necessário calcular potências de um binômio.
Para facilitar o processo, Isaac Newton percebeu regularidades importantes que nos permitem encontrar o polinômio que resulta da potência de um binômio. Newton percebeu uma relação entre os coeficientes de cada um dos termos e a combinação, o que permitiu o cálculo de uma potência de um binômio de forma mais direta a partir da seguinte fórmula: P é mais Q elevado a N é igual a coeficiente vezes P elevado a 0 mais Q elevado a N mais coeficiente vezes P elevado a 1 mais Q elevado a N menos 1. Coeficiente vezes P elevado a N menos 1 mais Q elevado a 1 mais coeficiente vezes P elevado a N mais Q elevado a 0. Onde P, primeiro termo do binômio Q, segundo termo do binômio N, expoente C, coeficientes do binômio, número de combinações possíveis. Lembre-se, enquanto P cresce, Q diminui. Uma forma de se saber quantas combinações são possíveis é utilizando o triângulo de Pascal. Binômio de Newton e triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é um triângulo numérico infinito, que foi desenvolvido por Blaise Pascal durante o estudo das combinações, formado por números binomiais. A utilização do triângulo de Pascal faz com que seja mais rápido e mais fácil encontrar os coeficientes das partes literais de um binômio de Newton sem ter que calcular todas as combinações. Assim, o primeiro e o último termo de todas as linhas são sempre iguais a 1. Já os termos centrais são construídos a partir da soma do termo que está acima dele mais o seu vizinho da coluna anterior, como na representação abaixo. O que determina a quantidade de linhas que vamos construir do binômio é o valor de n. É importante lembrar que na primeira linha, n é igual a 0. Voltando ao problema inicial, um casal deseja saber a probabilidade, caso tenham 4 filhos, de que um deles seja uma menina. Solução: vamos chamar de P o homem e de Q a mulher. P, 3, número de homens, Q, 1, número de mulheres, N, 4, total de filhos. Observem na quinta linha do triângulo de Pascal os coeficientes. 1, 4, 6, 4, 1. Neste caso, o desenvolvimento do binômio de Newton ficaria assim: P mais Q elevado a 4 é igual a 1 vezes P elevado a 0 mais Q elevado a 4 mais 4 vezes P elevado a 1 mais Q elevado a 3 mais 6 vezes P elevado a 2 mais Q elevado a 2 mais 4 vezes P elevado a 3 mais Q elevado a 1 mais 1 vezes P elevado a 4 mais Q elevado a 0. Como nós queremos 3 homens e uma mulher, o termo que nos interessa é 4 vezes P elevado a 3 mais Q elevado a 1. Substituindo P e Q pelas probabilidades isoladas temos 4 vezes meio elevado a 3 mais meio elevado a 1. É igual a 4 vezes 1/8 mais meio, igual a 4 vezes 1/16, igual a 4, 16, que simplificando 1/4. Binômio de Newton e a genética. Exemplo: sabendo-se que olhos escuros é dominante em relação a olhos claros, o casal do exercício anterior, ambos de olhos escuros, quer saber qual a probabilidade de
pelo menos 2 dos filhos terem olhos claros como os do avô paterno ou da avó materna. Solução. Primeiro, temos que fazer o cruzamento para sabermos quais as proporções fenotípicas encontraremos. Dados: olhos escuros, dominante Czão, ou Czinho, olhos claros, recessivo, Czinho. O problema nos fala que o avô paterno e a avó materna têm olhos claros, e que eles têm olhos escuros, portanto, obrigatoriamente são heterozigotos. Cor dos olhos: escuro. Geração parental: Czinho. Gametas: Czinho. F1, Czinho. PF de F1, igual a 75% ou 3/4 olhos escuros, 25% ou 1/4 olhos claros. PG de F1, igual a 25% ou 1/4, Czão, 50% ou meio, Czinho, e 25% ou 1/4, Czinho. Segundo, desenvolver o binômio de Newton. P, dominante, Q, recessivo, N, 4. P mais Q elevado a 4 é igual a 1 vezes P elevado a 0 mais Q elevado a 4 mais 4 vezes P elevado a 1 mais Q elevado a 3 mais 6 vezes P elevado a 2 mais Q elevado a 2 mais 4 vezes P elevado a 3 mais Q elevado a 1 mais 1 vezes P elevado a 4 mais Q elevado a 0. O termo que nos interessa é 6 vezes P elevado a 2 mais Q elevado a 2. Substituindo P e Q pelas probabilidades isoladas temos 6 vezes 3/4 ao quadrado mais 1/4 ao quadrado, igual a 6 vezes 9/16 mais 1/16, igual a 6 vezes 10/16, 60, 96. Simplificando, 15, 24. Resposta: a probabilidade do casal ter 2 filhos de olhos claros é 15, 24, ou 0,625, ou ainda 62,5%.